Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Área 1. Aqui nós discutimos ferramentas, estratégias para você e eu desenvolvermos de forma mais íntima a principal área da nossa vida, o nosso relacionamento íntimo com Deus. A partir desse relacionamento com Deus eu posso começar a construir uma vida verdadeiramente abundante. Porque vida abundante só existe com Cristo, só existe com Deus. Você pode viver uma vida até próspera em várias áreas. Seu casamento, saúde física, finanças, carreira. Você pode ser bem reconhecido, você pode ganhar o mundo inteiro. Mas se você perder a sua alma, você não viveu uma vida abundante. E para você ganhar a sua alma, você precisa seguir a Cristo Jesus. E a partir desse Cristo Jesus, a partir da palavra que Ele deixou para nós, a partir da sua palavra, a partir da Bíblia, nós podemos começar a construir uma vida abundante em todas as áreas e com a certeza de que Ele tem cuidado de nós, com a certeza de que Ele vai prover a sua promessa de vida eterna para nossas vidas. Então eu vou ler aqui Evangelho de João, capítulo 10, a gente vai dar continuidade. Todos os outros capítulos nós já expomos aqui e está tudo lá no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, Gabriel CBO, entra lá. Tem várias playlists, tá? Eu divido a vida humana em 6 grandes áreas. Deixa eu usar as duas mãos, porque senão fica difícil, né? 6 e eu apontando 5. 6 grandes áreas. A área 1 é a área mais importante de todas elas, é o seu relacionamento com Deus. A partir desse relacionamento com Deus, nós conseguimos desenvolver as outras 5 áreas, que é o seu casamento, área 2. Área 3 é a sua família, criação de filhos. Área 4 é as suas finanças pessoais, a sua criação de riqueza. Área 5, a sua carreira, a sua vida profissional. E área 6, o seu corpo físico. E todas essas instruções de como construir uma vida abundante estão aqui, na palavra de Deus. Ele deixou um manual de vida para que eu e você pudéssemos usufruir disso. E muitas vezes eu e você nós deixamos de lado esse relacionamento íntimo com Deus. E a gente vai ver como Jesus, ele nos chama a desenvolver um relacionamento íntimo com Ele mesmo e com o Pai. E sinceramente, nesse período de quarentena, né, por conta do coronavírus, muitas pessoas que estão em casa, claro, estão aproveitando para atualizar suas séries de Netflix, não estou dizendo que isso está errado, estão aproveitando para estudar algum curso online, que é muito bom, de alguma forma vai proporcionar com que essas pessoas que estão se dedicando, estudando, lendo, saiam melhor dessa crise do que entraram. Algumas pessoas estão tendo que trabalhar home office realmente, mas sinceramente, teve um movimento de vários e vários canais de televisão fechada que abriram, por um período, né, desse quarentena, os seus canais para a TV aberta, com a possibilidade de você poder ter um pouco mais do que fazer nesse período de quarentena que você fica em casa. Lá na Itália, só para você ter ideia, teve um site famoso pornográfico que infelizmente tomou a iniciativa catastrófica, na minha opinião, já que a pornografia destrói a imagem e semelhança de Deus no ser humano. É uma aberração diante de Deus, a prostituição e a pornografia. E infelizmente existem muitas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo e esse site pornográfico disponibilizou todo o seu pacote que eles, enfim, os assinantes pagam uma mensalidade e ele disponibilizou de graça para as pessoas lá na Itália e em alguns países da Europa. Como que você tendo um recurso a mais para poder lançar mão no seu período de quarentena, um período que você deveria estar vigiando, orando, buscando a Deus, pedindo misericórdia sobre a sua nação, você simplesmente vai ter direito a esse site pornográfico com todos os seus vídeos de graça por um período. E, gente, eu vejo o quanto nós, muitas vezes, não valorizamos isso aqui, ó. O quanto nós, muitas vezes, não reconhecemos que a Bíblia deixa para nós, para mim e para você, não apenas no período de quarentena, mas um manual de vida o tempo inteiro. Deixa eu te dizer uma coisa que um reverendo mencionou esses dias. Ele disse assim, olha, a Bíblia está disponibilizando para você tudo o que você precisa nesse período de quarentena. Como se a Bíblia não fosse de graça, como se a Bíblia não fosse um material que já estivesse disponível para mim e para você. Nós podemos ter a Bíblia hoje de graça no celular, não precisa nem comprar uma Bíblia física, você pode baixar Bíblia online no seu celular e poder ler. Qual é a desculpa que você dá para não se relacionar com esse Deus? Nós vamos entender um pouco mais sobre quem é esse Deus, sobre quem é Jesus Cristo, no capítulo 10 do Evangelho de João. Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome
e as suas próprias ovelhas ouvem a sua voz e as conduz para fora. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Daí vem o Conversa de Impacto. A nossa iniciativa aqui de trazer várias áreas da vida humana, inclusive a área 1, como o relacionamento com Deus, vem de uma perspectiva de vida abundante que nós só podemos ter em Cristo Jesus. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, ou seja, nesse lugar aqui onde estão essas ovelhas que vocês estão vendo. A mim me convém conduzi-las, essas outras ovelhas, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor, eu. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas, para reassumir. Ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Versículo 19. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles, os principais fariseus, diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que os ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de demoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos ao cego? Gente, esse é um texto não tão simples de explicar, mas ao mesmo tempo uma parábola, quando bem explicada, ela pode trazer um significado que você nunca mais vai esquecer. Uma coisa que me chama muita atenção aqui é essa analogia, essa parábola que Jesus utilizou, chamando os seus discípulos de ovelhas. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós somos considerados, através da palavra de Deus, como ovelhas de um pastor. Não sei se você lembra da história do rei Davi, mas o rei Davi ele era pastor de ovelhas. E certa feita ele precisou matar um leão e matar um urso, porque esses, de alguma forma, estavam ameaçando as suas ovelhas. Então, o rei Davi, ele protegeu, ele se arriscou, ele deu a vida para as suas ovelhas, como que representando o que Jesus faria por nós. Quem é o verdadeiro pastor? Ele diz aqui, Jesus está falando aqui, são as palavras do próprio Jesus, do Mestre, dizendo assim, eu sou o bom pastor, eu dou a vida por vocês, que são minhas ovelhas, por vocês que creem no meu nome. Eu me entrego por vocês, voluntariamente. E aqui, quando a gente entende a figura de uma ovelha, a gente sabe que uma ovelha, ela tem dois básicos objetivos. Ela propicia lã para aqueles que cuidam dela, ou seja, a lã serve para fazer roupas, casacos, serve para proteger os donos dessas ovelhas do frio e também para vender comercialmente. E as ovelhas basicamente também têm uma finalidade de serem oferecidas como sacrifício para servir de alimento. É como nós matamos hoje em dia, por exemplo, um boi ou uma galinha para poder nos alimentar. Mas basicamente a ovelha ele é um animal inofensivo, ele não oferece risco a qualquer ser humano ou qualquer outro animal. E a ovelha ela não sabe se proteger de maneira clara, ela não tem armas para se proteger. Não é que nem um gambá, por exemplo, mais ridículo que possa parecer essa comparação, mas o gambá ele oferece aquele odor para afastar o seu inimigo. Ou o tamanduá que abre as suas garras para abraçar o seu inimigo como se fosse um abraço mortal. São animais praticamente não tão predadores quanto um leão, algo do tipo, mas ainda assim eles possuem mecanismos de defesa. A ovelha não tem isso. A ovelha anda meio que tropegamente, anda meio que tropeçando. Ela corre riscos de vida. Se ela não for uma ovelha muito atenta,
ela simplesmente se despeça das outras, ela se afasta das outras. Assim somos nós. Eu e você, nós somos ovelhas, nós somos incapazes de defender a nós mesmos. Eu me refiro aqui numa perspectiva de nos livrar da condenação eterna do pecado. A única pessoa que pode cuidar de nós, cuidar da nossa lã, nos levar para pastos verdejantes, é o Senhor Jesus, porque Ele é o bom pastor. Eu li ontem no meu Instagram, no direct do Instagram, um versículo que eu disse assim, que era o versículo do dia. E o versículo do dia foi Salmo 23, o Salmo de Davi, que era pastor de ovelhas e se tornou rei de Israel. E o Salmo 23, você deve conhecer bem, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na nossa tradução diz assim: nada me faltará. No original, o significado daquelas palavras significa exatamente: de nada terei falta, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor, então de nada eu terei falta. É isso que Davi está dizendo ali no Salmo 23. E depois ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para as águas de descanso. É isso que um pastor faz com suas ovelhas. Ele expõe as suas ovelhas a um ambiente seguro, a um ambiente protegido, a um ambiente onde eles vão conseguir adquirir alimento, os pastos verdejantes, uma boa brisa, um bom vento. Eu não sei o que você imagina como pasto verdejante, mas só me vem à mente aqueles campos abertos da Sicília, na Itália ali. Não sei se você tem essa imagem clara, mas não me vem a imagem de uma floresta fechada, e sim de um campo aberto, cheio de relva, cheio de grama, para que as ovelhas possam se alimentar. E também eu imagino um açude, um lago no meio, onde existem águas tranquilas, não águas salgadas, mas águas doces, que as ovelhas possam se hidratar. É isso que o pastor faz, é isso que Davi está dizendo que Deus fazia com ele. E Jesus está dizendo aqui, finalmente, em verdade vos digo. Eu já mencionei isso aqui em algum outro episódio do Área 1, mas eu vou reforçar isso. Todas as vezes que Jesus diz, em verdade vos digo, Ele está chamando a atenção para a sua palavra. Ele é a própria palavra de Deus. Jesus, segundo as Escrituras Sagradas, foi o arquiteto da criação. Segundo o próprio evangelista João, Ele é o Verbo de Deus. O Verbo de Deus que encarnou. A palavra de Deus que trouxe vida ao mundo. Aquilo que veio a existir do nada veio através da palavra de Deus. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja separação entre águas e águas e houve separação. Haja um sol, um lumiar para o dia, um lumiar para a noite, a lua. Haja as estrelas. Tudo foi com a sua palavra, e essa palavra é o próprio Cristo. É a segunda pessoa da Trindade. Nós temos um Deus triuno: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas três pessoas são o mesmo Deus. Nós cremos num único Deus dividido em três pessoas com três papéis distintos. E o papel do Filho aqui é exatamente esse, de criar todas as coisas. Foi para o Filho que o Pai criou todas as coisas. E foi por meio dele, a palavra de Deus diz isso. Então a Bíblia traz aqui essa perspectiva de, em verdade vos digo, é o próprio Verbo de Deus, é a própria palavra de Deus que estabeleceu todas as coisas, que criou todas as coisas, que me criou e que te criou, que está dizendo assim: eu vou falar a verdade e eu vou expor a verdade, então preste atenção. Quando ele diz, em verdade vos digo, eu e você precisamos estar congelados, desligar de qualquer outra distração, qualquer outra imagem que possa perturbar a nossa mente ou distorcer esse conceito. E nós precisamos nos concentrar aqui no que a palavra de Deus vai dizer. E ele diz: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, ou seja, não é uma pessoa confiável. Ele foi ali para causar mal para algumas ovelhas, porque ele é ladrão e salteador. Ele faz isso, o que é próprio a ele. Então preste atenção nesse aspecto aqui. O que Jesus está dizendo é: aquele, porém, que entra pela porta do aprisco, aquele que não precisa subir o muro, subir o cercado, aquele que entra pela porta, que tem a chave, esse é o pastor das ovelhas. E olha o que ele diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus, ele conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz, a voz do bom pastor. Eu e você, nós precisamos entender a voz do Senhor Jesus, do nosso mestre. Eu tenho um amigo que ele cresceu comigo, nasceu basicamente comigo. Ele é meu amigo desde que eu me entendo por gente. E nós crescemos na mesma igreja, nos fortalecemos nessa mesma igreja, nos tornamos adolescentes, jovens nessa mesma igreja. Nós compartilhávamos sonhos
sonho de casar, sonho de ter filhos, sonho de constituir família, de crescer profissionalmente, de glorificar a Deus. Nós compartilhávamos lutas contra o pecado, nós dividimos essas coisas. E esse meu amigo cresceu, ele tem trabalhado, tem prosperado profissionalmente, numa das áreas da vida humana, né? A sua carreira profissional, e sua vida financeira também está bem estável, se é que existe estabilidade. Mas o fato é que ele se desviou dos caminhos do Senhor. O fato é que ele tem consciência disso. E todas as vezes que a gente conversa, eu tento trazer essa perspectiva para ele. De que ele é o bom pastor das suas ovelhas. Que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E esse meu amigo deixou de ouvir a voz do Senhor. No fundo, ele sabe a verdade. Ele conhece as Escrituras. Ele sabe que ele está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Uma vida vazia, cheia de mulheres, cheia de bebidas, farras, festas vazias, que não trazem significado e propósito, que não preenchem a alma, só estão ali para trazer prazeres momentâneos da nossa carne e que afastam a nós mesmos de Deus. Porque a única coisa capaz de nos separar de Deus é o pecado que nós mesmos cometemos. Satanás não é capaz, nudez não é capaz, fome não é capaz de nos separar do amor de Cristo, está lá em Romanos 8. Mas uma coisa é capaz de nos separar, segundo o profeta Isaías. O pecado faz com que Deus vire as costas para nós, não nos ouça. Porque Deus é um Deus santo e não tem comunhão com o pecado. E eu sei que Ele sabe disso. Só que nesses dias, no domingo agora, me tocou muito forte a vontade de falar com ele. Eu mandei uma mensagem para ele. E eu disse, velho, eu tenho certeza, eu tenho plena consciência que você sabe que você não está vivendo uma vida que agrada a Deus. A gente já conversou sobre isso. A questão é que ele está preso, eu disse. A questão é que você está preso num tremedal de lama. Você está mergulhando numa areia movediça que está te sugando as energias, está te sugando a vida eterna que Deus, o teu Salvador, te prometeu. E você tem tomado a decisão de se afastar dia após dia de Deus e se aproximar de hábitos pecaminosos, hábitos que não agradam a Deus, companhias que não agradam a Deus. Nós temos que ter cuidado com as nossas companhias. Nós temos que ter cuidado com aqueles que nós chamamos de amigos. Amigo de farra é muito fácil. Só você ir para 2, 3 barzinhos, ir para uma balada, você vai ter um monte de amigo. Mas esses amigos não são amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros são aqueles que te encorajam a viver uma vida que glorifica a Deus, para cumprir o propósito que Deus te criou. Esses são amigos verdadeiros que não passam na sua cabeça. Mas o fato é que eu já tinha exortado ele de diversas formas, e algumas formas duras, e ele sempre com muita humildade ouvia, mas se reconhecia exatamente pecador. E eu pensei, velho, quando eu cometo alguns pecados específicos, porque eu sou pecador, Satanás vem no meu ouvido e ele cochicha dizendo assim, olha, como é que você vai ter coragem de pedir perdão a Deus agora? Você cometeu esse pecado ciente de que era um pecado. Como é que você vai ter coragem, dignidade de chegar diante de Deus agora e pedir perdão? Você acha mesmo que Ele vai te perdoar? Ele é um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom. E é o único momento da história da humanidade que Satanás talvez fale uma verdade. Deus é um Deus justo, um Deus santo, um Deus bom. E você pecou terrivelmente contra Ele. Aí ele mente, ele distorce a verdade. Ele usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus em Mateus capítulo 4. Você vai ver a tentação no deserto. Ele usou a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, ele vai me tentar a mim e a você através da palavra. Nós precisamos estar firmes em Cristo, ouvindo a voz do bom pastor. Mas, de certa forma, o Espírito Santo confessa ao meu espírito quando eu estou em pecado. E ele diz assim, olha, não dê ouvidos a Satanás, porque eu sou um Deus perdoador, eu tenho alegria em perdoar, eu tenho satisfação em perdoar um pecador que se arrepende, faz com que haja festa nos céus. E eu falei isso para ele, eu disse, olha, eu sei que você sabe, e que você reconhece que Deus é um Deus santo, mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez Satanás esteja te tentando assim como ele me tenta, dizendo que por todos os pecados que você já cometeu, por tudo que você conhecia de Deus, por tudo aquilo que Deus te fez conhecer e saber, experimentar no seu seio, na sua presença, as delícias que Ele já te deu para experimentar na presença dEle, talvez por você ter rejeitado tudo isso, Satanás esteja jogando na sua cara que você não é digno de perdão, mas eu quero te lembrar que nós nunca fomos dignos de perdão. Ele decidiu nos perdoar, mesmo sendo nós os piores dos pecadores. E eu vou dizer uma coisa, eu comecei a dizer para ele, olha, se Deus perdoou Abraão, que entregou a sua esposa para a mão de outros homens porque tinha medo de morrer, ele literalmente disse que Sara era sua irmã,
E ele entregou, e isso não agradou a Deus. Se Deus salvou Abraão e chamou ele de amigo, o pai da fé, ele tem poder para te salvar. Se ele salvou Jacó, o traiçoeiro, o ladrão, aquele que colocou a sua família adiante para se encontrar com seu irmão Esaú, que queria matá-lo, aquele que não tomou a responsabilidade primária de cuidar da sua família. Antes foi necessário que ele tivesse um embate com um anjo no Val de Jaboque, para que aí sim ele caísse em si e dissesse: não, vem família para trás, eu vou na frente, eu vou encabeçar isso, eu vou liderar a nossa família. Se Deus perdoou Jacó e transformou o nome de Jacó, que significava traiçoeiro, ladrão, roubador, trapaceiro, esse era o significado do nome Jacó. E ele transformou esse nome Jacó e deu o nome de Israel, o nome da sua nação, para esse homem. Ele também é capaz de te perdoar e de me perdoar. Se Deus perdoa Davi, que num momento ocioso da sua vida ele não tinha ido para a guerra, ele ficou no seu salão e da sua varanda ele contemplou uma mulher bonita se banhando, o que já era impróprio, não era sua mulher, não era sua esposa, e ele sabia que era esposa de um dos seus principais generais. Ele chama essa mulher chamada Batseba, ele coabita com ela, ele possui ela, e depois ele manda o seu general de guerra ir para o fronte de batalha para morrer nas mãos dos filisteus. Ele adulterou e ele assassinou um homem. Se Deus foi capaz de perdoar Davi, ele também é capaz de perdoar a mim e a você. E ele chamou Davi um homem segundo o coração de Deus. Ora, se Deus perdoou Maria Madalena, Raabe, que era prostituta, cheia de demônios, ele também é capaz de perdoar você, minha irmãzinha, minha querida. Não importa o seu passado, não importa o quão pecaminoso você seja. O que importa é que o sangue de Jesus tem poder para te lavar, para te purificar, para te cobrir com o seu óleo santo, para te cobrir com o seu amor paternal maravilhoso, porque ele morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz por pecadores, pelas suas ovelhas. As suas ovelhas não são menos pecadores que as outras pessoas que não são ovelhas. Suas ovelhas são pecadoras. Só que elas se arrependeram dos seus pecados, elas creram em Cristo, creram na sua salvação e creram que Ele tinha poder para restaurar as suas vidas, transformar as suas vidas. É isso que eu quero que você creia. E eu falei isso para ele: meu irmão, se Deus me perdoou, se Deus me chamou aos 16 anos para caminhar com Ele, se Ele me salvou, o principal dos pecadores, Ele tem poder para te salvar. Não ouça a voz do ladrão, do salteador, daquele que entra no aprisco das ovelhas só para roubar e matar e destruir. Ouça a voz do bom pastor, e o bom pastor diz: ei, eu estou aqui. E eu disse para ele: será que você tem noção de quanto Deus, de repente, por tudo que Ele fez na sua vida, por ter te escolhido, e esse meu irmãozinho, ele foi escolhido desde o seu nascimento, de fato. Ele foi adotado por um lar cristão, seus pais educaram ele nos caminhos do Senhor. E eu disse: ei, você foi escolhido, você foi colocado nessa família. Você não foi rejeitado pela sua mãe simplesmente, você foi escolhido por uma família que te criou nos caminhos do Senhor e você se desviou disso, mas há perdão para você. Satanás vai dizer que não há perdão, mas há perdão. O perdão de Deus é abundante. E eu trouxe essa palavra para ele agradeceu. E de noite ele participou do culto na igreja. E eu fiquei muito feliz, mas eu sei que ele vai enfrentar lutas e eu quero estar perto dele. E eu quero estar perto de você também. Porque eu sei que você vai enfrentar lutas contra o pecado. Seus hábitos pecaminosos vão continuar na sua carne, gemendo, clamando para que você comece e continue a pecar. Continue se distanciando de Deus, mas todas as vezes que você vier numa luta como essa, você precisa se armar da certeza do perdão de Cristo Jesus. E você precisa se arrepender, mudar a sua postura. Pedir a Ele para que te fortaleça, para que cuide de você. Ele é um bom pastor. Será que você tem noção do quanto o pai do filho pródigo sentia falta do seu filho mais novo? E quando ele vê o seu filho voltando todo lameado, sujo, o pai vai até ele e não pergunta uma palavra, ele o abraça, o beija. Ele põe um anel que representava aliança com seu pai, novamente no dedo. Ele põe sandálias nos pés daquele filho sujo, imundo. Ele dá um banho no seu filho, ele o recebe de volta, mata um cordeiro, faz uma festa, chama os convidados para celebrar a nova vida do seu filho. Deus está ali mostrando o caráter do seu coração para conosco. Ele diz que quando há um pecador que se arrepende, existe festa nos céus.
Eu e você precisamos crer nisso, crer nas palavras do bom pastor. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. Ele te conhece, ele sabe cada fio de cabelo da sua cabeça. Nenhum deles cai sem a permissão, consentimento, soberania de Deus. Não são simplesmente todos. Não é qualquer um. Não é um anônimo. Ele chama as ovelhas pelo nome. Eles conhecem e chama cada uma por uma pelo nome. Assim como ele sabe todos os nomes das estrelas nos céus, ele mesmo que as criou, ele também sabe quais são os nomes das suas ovelhas. Esse é o nosso Senhor Jesus que cuida de nós. E ele diz, olha, o ladrão, ele sobe por outro lugar. Aquele que entra pela porta, aquele que o porteiro abre a porta, esse é o pastor das ovelhas. Mesmo assim, depois de Jesus ter proposto essa parábola, os seus discípulos não conseguiram entender o que era o real sentido daquilo que ele falava. Então ele começou a explicar. Em verdade, vos digo, versículo 7 do capítulo 10. Eu sou a própria porta das ovelhas. Ou seja, eu sou o cuidador das ovelhas, o próprio aprisco que permanece e faz com que as ovelhas permaneçam em segurança. Todos quantos vieram vieram antes de mim, se dizendo o Messias, se dizendo o profeta, são ladrões salteadores, não creiam neles. Mas as ovelhas não deram ouvidos a esses que são ladrões salteadores. Eu sou a porta, ele repete. Se alguém entra por mim, será salvo. Se alguém crê em mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Achará bons campos verdes, vida abundante. O ladrão, ele está se referindo aqui a Satanás e os seus enviados, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É esse versículo aqui, João capítulo 10, versículo 10, que significa o Conversa de Impacto. Conversa de Impacto é uma conversa impactante para que você possa, de forma intencional, começar a construir uma vida abundante com Cristo. Uma vida abundante em todas as suas áreas, no seu casamento, na sua família, na sua criação dos seus filhos, nas suas finanças pessoais, na sua carreira, na sua saúde, na sua vitalidade, na sua disposição, na sua produtividade. O seu corpo físico precisa disso. Essa é a vida que Deus quer que tenhamos. Não é uma vida com facilidades, não é uma vida com menos dificuldades. Muitas vezes vamos enfrentar doenças, vamos enfrentar infortúnios, crises, vamos enfrentar dificuldades porque somos pecadores, mas Deus está conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que Deus faz em nossa vida, inclusive esse coronavírus, inclusive essa crise toda, de repente no seu negócio, nas suas finanças, porque de repente você vivia dependendo do movimento na sua loja ou algo do tipo. Tudo isso foi posto por Deus com o propósito de te conformar à imagem e semelhança do seu Filho, para que você se torne mais parecido com Ele, com Jesus. Todas as coisas que acontecem na vida de uma ovelha do Senhor Jesus, todas as coisas, mesmo assim, estão debaixo da soberania e governo soberano do Senhor Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem, para o meu bem, se você crê em Cristo. E ele diz no versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor, diferente do ladrão, do mercenário, ele vai começar a fazer um paralelo agora. O bom pastor e o mercenário, o ladrão, aquele que sobe para outro lugar e entra no aprisco para roubar as ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O sacrifício de Cristo, você precisa entender isso, foi exclusivamente pelas suas ovelhas. Ele não morreu por qualquer um, ele morreu pelas suas ovelhas, aquelas que ouvem a sua voz. O mercenário, aquele que aceita suborno, aquele que aceita ou trabalha só por dinheiro, ele não é pastor. A quem não pertence as ovelhas, ele não tem posse sobre as ovelhas. Ele vê vir o lobo, uma ameaça para as suas ovelhas, e ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem, arrebata as ovelhas e despeça essas ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas, ele não tem nada com você. Satanás, ele faz isso comigo, com você, ele te oferece prazeres, ele te oferece riqueza, ele te oferece várias coisas. Não que Deus não possa dar prazeres muito maiores, não que Deus não possa dar riquezas muito maiores. Abraão foi um homem rico, Jó foi um homem rico, o rei Davi, o rei Salomão, o homem mais rico já existiu na face da terra. Deus pode te dar tudo isso, mas o interesse de Deus não é necessariamente pela sua riqueza financeira, e sim pela riqueza de você se tornar mais parecido com Cristo, o objetivo último da sua vida e da minha vida. Mas olha, eu vou dizer uma coisa,
O mercenário, ele não tem nada com você. Jesus, ele tem uma aliança com você. Satanás, ele te oferece prazeres, ele te oferece delícias momentâneas, te oferece delícias que vão te encaminhar para o inferno. Não sei se você já viu essa história, mas morre uma pessoa e ela chega no céu, e é claro que isso é fictício, mas imagina isso, e ela se encontra com um anjo lá no céu, e o anjo pergunta assim: olha, você vai escolher para onde você quer ir. Você vai passar 24 horas no inferno e você vai passar 24 horas no céu, e depois você vai me dizer para onde você quer ir. E aí o camarada desce o elevador lá, vai para o inferno, ele chega no inferno e encontra ali aquele campo de golfe, Satanás contando piada, tomando cerveja, chamando ele, as pessoas rindo, alegres, felizes, e é uma vida mais dinâmica, e tem mulheres à disposição dele, e tem bebida farta, comida farta. Termina as 24 horas, ele entra no elevador, sobe para o céu. Sobe para o céu e ele começa então ali a ver os anjos, cada um nas suas nuvens, tocando harpa, aquela coisa toda. É claro, essa história é uma história fictícia, tá? Estava meio monótono lá no céu. E aí termina as 24 horas dele no céu lá, ele estava dormiu bastante. Ele chega para o anjo pergunta assim: e aí, você escolheu? Você vai para o céu ou para o inferno? Ele falou: rapaz, eu acho que o melhor para mim é ir para o inferno. E aí o anjo disse: tudo bem, carimbou o passaporte dele e mandou ele descer no elevador. Quando ele chega no elevador lá, ele encontra Satanás sofrendo, os outros demônios sofrendo no fogo, enxofre, um cheiro de cocô, um cheiro de fezes, um cheiro de enxofre lá insuportável, as pessoas ardendo. Ele começou a sofrer no inferno. E ele vira para Satanás e diz: me diga, como é que pode? Ontem você estava contando piada aqui para mim, você estava tomando cerveja, estava em um lugar muito, muito diferente. Aí Satanás vira para ele e diz assim: é porque ontem nós estávamos em campanha. Ontem nós estávamos em campanha. Eu preciso te dizer, essa história é claro que é fictícia. Você não vai ter, quando chegar no céu, depois da sua morte, que escolher entre céu e inferno. A sua escolha é aqui na terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a campanha de Satanás é aqui. São os carnavais, as festas do final de semana, os bregas, os funks, os bailes, a pornografia fácil no seu computador, na tela do seu celular. São muitas mulheres ou muitos homens, muitos parceiros, sexo livre, drogas até, irresponsabilidades, filhos sem pais, casamentos destruídos. Essa é a campanha de Satanás. Se não está te fazendo feliz não, meu filho, pede divórcio. Se não der certo, pede divórcio, está tudo bem. Satanás está em campanha para o seu prazer. Mas eu preciso te dizer, no céu não vai ser nada monótono. No céu você vai crescer em santidade de vida. Você vai passar a eternidade crescendo no conhecimento espantoso daquele que é infinito em poder, sabedoria, riqueza, glória, honra, louvor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todo o universo, o Senhor de toda a eternidade. Ele é belo, lindo. E nós vamos passar a eternidade crescendo no conhecimento dEle. Mesmo assim nós não vamos chegar a esgotar todo o conhecimento dEle. E nós vamos crescer. Vai ser espantoso a visão do seu reino, do Cordeiro de Deus sentado no trono. Os céus vão ser incríveis. Mas eu não preciso fazer campanha para você, porque eu sei que quem vai para o céu é quem confia nesse Cristo humilde. Não é quem confia no Cristo glorioso, é quem confia no Cristo humilde. Os fariseus chegam aqui no versículo 19 e dizem assim: olha, você tem demônio. Depois eles começam a interrogar Jesus aqui do versículo 22 até o versículo 42. Eles começam a interrogar Jesus e dizem assim: me diz, quem você é? E Jesus disse: eu já disse para vocês. Vocês não querem ouvir. Sabe por que vocês não querem ouvir? Porque vocês não são meus ovelhas. É isso que Jesus diz. Os fariseus não tinham capacidade de ouvir e crer em Jesus porque eles não eram ovelhas. Era muito fácil. Sabe o que os fariseus queriam? Os fariseus queriam que Jesus se apresentasse para eles em glória, louvor, miríades celestiais descendo sobre ele. Ele poderia fazer isso. Só que sabe o que ele quis? Ele quis que as pessoas que crescem nele, crescem em quem ele era, na sua versão humilde, porque na primeira vez que ele veio a esse mundo, ele veio em humildade. Ele veio humilde, brando, manso. Jesus, Ele é o Senhor da minha história, da sua história, entenda. Ele é o capitão da nossa salvação, o capitão da nossa alma. Eu e você, nós não somos os capitões das nossas próprias almas, não somos. É isso que Satanás quer, que nós acreditemos. Porque ele está em campanha, ele quer que você acredite que o inferno é prazeroso. No primeiro dia, na primeira hora que você passar no inferno,
você vai se arrepender de todas as coisas que você fez, porque o inferno é o pior de todos os castigos. Imagine qualquer tortura que você já tenha visto em um filme medieval, algo do tipo. Chapa quente, que você senta a pessoa e quando ela levanta fica o couro dela. Um queimar vivo, enterrar viva a pessoa, tirar unha por unha, dente por dente, depois mutilar a pessoa. São essas as torturas. No inferno a dor vai ser muito maior e não vai se esgotar. E deixa eu te lembrar uma coisa, aquele que morre sem Cristo vai para o inferno, juízo. Mas você e eu que estamos aqui, você que está me assistindo, aquele que crê em Cristo Jesus, que crê nas suas promessas, aquele que vive a vida pautada nos caminhos do Senhor, crescendo em arrependimento, crescendo em conhecer a Jesus, esse vai desfrutar de uma vida eterna com Cristo nos céus, uma vida plena, abundante, sem sofrimento, sem dor. No inferno, sofrimento e dor. Vão passar 2 anos e vai estar sofrimento e dor. Vão se passar 5 anos, você vai estar lá sofrimento e dor. Vão se passar 25 anos, você vai estar em sofrimento e dor. Não acaba. Você vai pedir para as montanhas caírem sobre você, para esgotar, mas você não vai cessar de morrer dia após dia. Você vai morrer todos os dias. Em dor e sofrimento, isolamento completo de Deus. A sua ira santa, justa, derramada sobre você, porque você cresceu e viveu a vida que Satanás queria que você vivesse, segundo a campanha que ele tem. Você não deu ouvidos à voz do bom pastor. Olha só, versículo 14 do capítulo 10. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Elas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz dos estranhos, elas ouvem a minha voz. Se você é ovelha do Senhor Jesus, você deve ouvir a voz dele agora. Se você ainda não se arrependeu, se você ainda não creu em Cristo, se você ainda não vive uma vida para Ele, para agradá-lo, para glorificar Ele, se você ainda não constrói uma vida abundante com Cristo, no seu relacionamento íntimo com Ele, você precisa dizer sim agora. Você precisa tomar uma decisão de dizer não ao pecado e buscar esse Cristo todos os dias. Eu quero te ajudar com isso, por isso que eu entro todos os dias aqui no Instagram. Por isso que eu publico esse mesmo vídeo aqui todos os dias no YouTube. Para que você possa crescer no seu relacionamento íntimo com Deus. E nós estamos estudando a Evangelho de João por causa disso. Porque ele vai revelar de forma própria a divindade de Cristo, a quem eu e você devemos crer. Tudo vem dele. Eu sou o bom pastor, Jesus diz, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Sabe como? Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, ele está falando sobre intimidade. Um relacionamento íntimo com Deus pressupõe você ouvir a sua voz, a voz de Deus. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus, Gabriel? Lendo as Escrituras Sagradas, congregando com outras pessoas, com o povo de Deus, com pastores que pregam a palavra de Deus verdadeiramente, ou irmãos assim como eu, que não sou pastor, senão da minha própria casa, que estão aqui na internet expondo as Escrituras para você crescer em novidade de vida, em arrependimento, para você crescer num relacionamento íntimo com Deus. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu ainda tenho, aí ele diz para os discípulos, eu ainda tenho outras ovelhas. Provavelmente ele estava se referindo a mim e a você. Outras ovelhas que não estão neste aprisco. A mim me convém conduzir essas ovelhas. Aqueles que ainda não creram em mim, mas que crerão. A mim, o bom pastor, me convém conduzir essas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus é o único pastor, só há um rebanho, aqueles que creem em Cristo. Aqueles que não creem em Cristo não veem a vida. Não tem como você ter comunhão com Deus Pai se você não crê em Cristo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele estava falando aqui, gente, ele estava falando aqui da sua própria morte, que aconteceria lá no final. Vai ser exposto aqui pelo evangelista João no final do seu livro. Ele estava falando da sua morte e crucificação, os discípulos não entendiam isso. Os discípulos nessa altura ainda não entendiam que ele precisava morrer, por mais que ele dissesse, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Foi necessário que Jesus fosse mordido no calcanhar por Satanás, a morte de cruz viesse como vergonha. Ele se fizesse maldição por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna que ele quer para nós. Uma vida substitutiva. Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Eu e você que cremos em Cristo precisamos viver a vida de Jesus e não a nossa própria vida mais. Uma vez que cremos nele, a nossa vida já não é mais nossa e sim dele. E ele diz aqui, olha, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as ovelhas.
Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele está dizendo, eu vou morrer. Pilatos acha que tem poder sobre mim. Caifás, o fariseu, o principal sacerdote, sumo sacerdote do povo, acha que tem poder sobre mim, mas eu dou a minha vida voluntariamente para morrer na cruz. Eu tenho autoridade para dar minha vida e também para reavê-la. Este mandato de morrer pelas minhas ovelhas, eu recebi do meu Pai, do Todo-Poderoso, de Deus. Por esta causa, então, houveram algumas pessoas que depois desse discurso disseram assim, ele tem demônio. Não é possível, ele tem demônio. E outras pessoas disseram, um pouco mais crédulas, um pouco mais crentes, disseram, este modo de falar não é de alguém que está com demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Você lembra do capítulo 9, eu expus, está lá no meu canal do YouTube, Gabriel CBO, você precisa se inscrever lá no canal, ativar as notificações. Todos os dias eu posto um texto das Escrituras lá, exposto por mim. Lá no capítulo 9 você vai ver que Jesus curou o cego de nascença. E vários judeus disseram, ele tem demônio porque não respeita o sábado, ele curou o cego no sábado. O sábado era um dia santo para os judeus, você não poderia trabalhar. Na cabeça deles a regra era tão clara que eles não poderiam nem curar no sábado, que era mentira. O próprio Deus tinha estabelecido a lei, não era isso que ele estava querendo dizer na lei. Eles inventavam regras em cima de regras. Por isso que uma pessoa que vive por fé, ela não vive por regras humanas, ela vive por princípios da palavra de Deus. Deus nos deu princípios e não regras simplesmente. Para que eu e você pudéssemos conduzir a nossa vida abundante, segue os princípios das Escrituras Sagradas. Se você quer viver uma vida abundante em todas as áreas, é possível, só que você precisa regar todas essas áreas. E a primeira e mais importante delas é você regar o seu relacionamento íntimo com Deus, lendo as Escrituras, orando, meditando as Escrituras, aplicando o que elas ensinam. Não adianta nada você ler e não aplicar, viver uma vida completamente distante de Deus. E aí, alguns diziam assim, olha, pode porventura um demônio abrir os olhos ao cego de nascença? Nunca na história da humanidade alguém tinha aberto os olhos de uma pessoa cega de nascença. Jesus foi o primeiro. Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico do Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram, começaram a interrogar ele. Os judeus fizeram a volta, imagina isso, Jesus passeando no templo, onde ele ensinava, geralmente. E aí os judeus, os principais fariseus ali, fizeram a volta ao redor dele e começaram a interrogar ele. Como se dissesse assim, a gente não vai deixar você fugir não, fica aqui. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Os judeus perguntaram para Jesus. Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Fala aqui na nossa cara. O que eles queriam era ver o Jesus glorioso. O Jesus cheio de glória, cheio de ouro e majestade. Aquele Jesus que virá dos céus em majestade e glória para julgar vivos e mortos. Ele voltará nesse estado. Só que aqui Jesus diz assim, olha, respondeu Jesus, versículo 25. Eu já disse para vocês, e vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Ou seja, tudo que eu já fiz, curei um cego, curei um coxo, multiplicação de pães, transformava em vinho, tudo isso testifica de quem eu sou. Aquelas pessoas dizem assim, ó, o demônio não cura não. Elas estão certas, mas vocês não creem em mim. Mas vocês não creem, porque não sois das minhas ovelhas. Olha só o que Jesus diz. Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não conseguem ouvir a minha voz. Vocês não são minhas ovelhas. Se vocês não são minhas ovelhas, vocês não vão ouvir a voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, versículo 27. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais essas minhas ovelhas perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, nenhum ladrão, nem o lobo que arrebatava as ovelhas, nenhum ladrão as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que foi que o Pai deu a ele? As ovelhas. Foi um presente do Pai para eles. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos. Meu amigo, se você crê em Cristo, ninguém pode tirar você das mãos dele. Ninguém. Mas você precisa crescer em arrependimento, você precisa seguir esse Jesus, o bom pastor. Versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Olha só. Aquela roda de judeus pegou em pedras para começar a apedrejar Jesus. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Olha o que Jesus diz, a sabedoria dele é infinita. E ele diz assim, olha, eu tenho mostrado só boas obras para vocês. Vocês
conseguem me acusar de nenhuma coisa pecaminosa. Afinal, Jesus não tinha cometido pecado e nem iria cometer. Por qual dessas boas obras vocês querem me apedrejar? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da tua blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Isso aqui é um texto muito complicado para a gente explicar, mas eu vou tentar resumir aqui. Na lei, no Salmo 82, no livro poético, né? O Antigo Testamento é dividido em livros da lei, o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, aí entra Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos de Salomão, Eclesiastes, são os livros poéticos. E também tem os livros proféticos, entre Isaías, os profetas maiores, não porque eles eram mais importantes, mas porque escreveram e tiveram um ministério maior, ministério por mais tempo, e os profetas menores, Ageu, enfim, Abacuque, vários outros que tiveram um ministério, Jonas, mais curto. Aqui ele está dizendo, quando Jesus fala sobre está escrito na vossa lei, ele está se referindo aqui ao Antigo Testamento. Ele não está se referindo só aos livros da lei, ali no Pentateuco, escrito por Moisés, ele está se referindo ao Antigo Testamento inteiro. Ele diz assim, não está escrito na vossa lei? No Salmo 82:6 você vai poder ler isso. Eu disse, sois deuses? Então ele está dizendo assim, vocês estão querendo me apedrejar porque eu digo que eu sou Deus. Mas eu mesmo diz que eu fiz vocês um pouco menor do que Deus. Vamos ver. Salmo 82, vou abrir aqui para vocês. Salmo 82, versículo 6, diz assim: eu disse, sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Olha só o versículo 1 do Salmo 82, Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Quando ele fala Deus aqui, o próprio Deus diz, a Bíblia a gente precisa interpretar com a própria Bíblia, tá? O próprio Deus diz que não existem outros deuses, ele é o único Deus verdadeiro. Todos os outros deuses que existem, né, ou que têm nome, né, Zeus, Dionísio, os deuses gregos, os deuses romanos, Afrodite, os deuses pagãos, Baal, Moloque, vários outros, certo? Todos esses deuses, eles não são verdadeiros, eles não existem de verdade, eles são frutos da invenção de homens, todos esses deuses. Como é que então no Salmo 82, Asaf escreve aqui, Deus assiste na congregação divina, no meio dos seus deuses, estabelece o seu julgamento. E depois no versículo 6 ele diz, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, todos aqueles que são criaturas de Deus foram feitos à imagem e semelhança de Deus, do Criador. E sendo feitos à imagem e semelhança do Criador, foram postos na terra para dominar a terra. Então todos os animais se submetem ao poder, inteligência e sabedoria do ser humano. Todos os animais, por isso que nós dominamos sobre os animais, sobre as criaturas. Isso não significa que nós devemos ter um governo sobre eles tirânico. Isso não significa que nós temos poder sobre os animais ou poder sobre a natureza. Nós temos uma responsabilidade. Deus nos deu essa responsabilidade. Cuidar daquilo que Ele nos deixou. Cultivar o jardim. Foi isso que Deus deu de trabalho para Adão. Antes da queda acontecer lá em Adão, Deus disse para Adão assim, vai lá e cultiva o jardim. O trabalho já existiu, o trabalho não foi um castigo. Agora, o trabalho penoso, que traria um mantimento, foi um castigo pelo pecado de Adão. Mas o trabalho já existia, cultivar o jardim. Então Adão tinha uma responsabilidade, dar nome para os animais e cultivar o jardim. Eu e vocês fomos feitos animais de semelhança de Deus, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de cultivar o jardim, ou seja, de plantar e colher. A responsabilidade de cuidar do nosso planeta. A responsabilidade de não poluirmos o nosso planeta. A responsabilidade de não maltratarmos os animais. Nós podemos pescar? Óbvio que podemos. Podemos matar um boi para comer? Claro que podemos. A Bíblia não deixa claro isso. A questão é que nós não devemos fazer malvadeza com esses animais. Nós não devemos ser cruéis com esses animais. Nós não devemos ser cruéis com a criação. Pelo contrário, fomos postos aqui para cuidar da criação. E, obviamente, não temos o direito de matar qualquer que seja o ser humano. Então, Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão querendo me apedrejar porque vocês estão entendendo, então, que eu estou pecando por dizer que eu e o Pai somos um. E ele, de fato, era Jesus, a segunda pessoa da Trindade. O Deus, na segunda pessoa da Trindade, que se fez carne e habitou entre nós. E eles não criam, eles não conseguiam ouvir porque eles não eram ovelhas. E ele diz assim, o salmista Asaf, no Salmo 82, na vossa lei, diz assim, ele não disse, vocês são deuses? Por que são deuses? Porque vocês foram feitos à imagem e semelhança do único Deus verdadeiro.
Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, ele está se referindo aqui, filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Cristo Jesus. Esses que são filhos de Deus são deuses, entre aspas. Eles recebem o poder da parte de Deus de serem feitos filhos de Deus. Nós não temos autoridade sobre as águas, as tempestades, nós não temos autoridade sobre doenças, algo do tipo, essa autoridade tem em Deus. Só que nós somos deuses, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E Jesus completa, se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, olha o que Jesus está dizendo, o conceito que Jesus está trazendo para nós, as Escrituras não falham. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Então, se Deus fez filhos dele, aqueles a quem ele dirigiu a palavra, se Deus fez desses filhos deuses, ou como que representantes de Deus na terra, embaixadores de Deus na terra, é esse significado de apóstolos, inclusive, tá? Se Deus fez isso para eles, quanto mais aquele a quem o Pai o santificou e enviou ao mundo, como é que vocês dizem que esse blasfema? Ou seja, eu que vos falo aqui estou blasfemando, porque declarei, sou filho de Deus. Todos que creem em Cristo são filhos de Deus. Então você não pode me acusar de blasfêmia por dizer que sou filho de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me acreditais, crede nas obras pelo menos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você não crê em mim, crê pelo menos nas obras que eu estou fazendo. Crê pelo menos nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas se livrou de suas mãos. Ou seja, não era chegado o momento ainda, então Deus não iria permitir que um só fio de cabelo de Jesus sofresse dano antes do momento exato da sua crucificação. Jesus sofreria dano no momento exato da sua crucificação e ainda não tinha chegado esse momento. Ainda tem muito pano aqui para manga para a gente estudar. Só no final da exposição do Evangelho de João, no terceiro ano do ministério de Jesus, é que Jesus foi entregue pelo próprio Deus nas mãos de Pôncio Pilatos e dos principais fariseus e sacerdotes da época para ser crucificado, porque era o seu propósito. Deus faz todas as coisas, que eu e você precisamos entender que Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito. Mas ele se livrou das suas mãos. Versículo 40. Novamente se retirou para além do Jordão, para um lugar onde João batizava no princípio. João Batista já tinha morrido aqui por mãos do rei Herodes. E ali permaneceu. Ou seja, Jesus foi, provavelmente com seus apóstolos, para além do Jordão aqui, para essa região onde João batizava. E iam muitos ali ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal. Porém tu, quanto disse a respeito deste, era verdade. E muitos ali creram em Jesus. Olha só. As pessoas iam até o encontro de Jesus. A sabedoria de Deus estava ali naquele momento. E aquelas pessoas que iam até o encontro de Jesus, de fato, criam nele. Não eram muitos, mas eles criam nele. Aqui está a palavra de Deus. Nós precisamos crer nas palavras do bom pastor. Nós vimos aqui que ele é o Senhor das nossas vidas. Que ele é o bom pastor e aquele que não ouve a voz de Jesus e não pratica as suas palavras é um louco, amalucado. É aquele que não é ovelha do Senhor e vai sofrer condenação eterna. Você lembra da ilustração que eu trouxe aqui, daquele que escolheu o inferno ao invés do céu? Quando chegou no inferno, estava lá uma destruição, morte, dor, cheio de enxofre, e perguntou para Satanás, olha, ontem vocês estavam aqui contando piada, tomando chope, várias mulheres, campo de golfe. O que aconteceu? Como é que hoje está assim? Satanás disse, nós estávamos em campanha. É como se fosse um político que nunca sai à rua para abraçar nenhuma pessoa e na campanha política ele vai nas comunidades, vai abraçando, vai tocando, depois ele lava bem as mãos, porque ele tem nojo das pessoas. É a mesma coisa que Satanás faz conosco. Ele se apresenta de forma agradável, com prazeres, sexo livre, pornografias, festas, carnaval, bailes, funks, algo do tipo, liberdade. Mas verdadeiramente livre é aquele que pode escolher não pecar. Verdadeiramente livre é aquele que é crucificado com Cristo. É aquele que é santificado em Jesus, escolhido por Jesus, chamado ovelha, e aquele que ouve a voz de Jesus e pratica a sua voz. Nós só vamos conseguir ouvir a voz de Jesus se nós meditarmos nessa palavra.
Esse livro foi escrito ao longo de 16 séculos, por mais de 40 homens diferentes, inspirados por Deus, e ele não tem erro. Você viu Jesus falando hoje, as Escrituras não têm erro. Se não há erro, vocês que estão errados. Que todo homem seja mentiroso, como diz 1 João, e seja Deus verdadeiro. Esse é o nosso Deus, o Senhor de todo o universo, que deixou esse manual para mim e para você. E o que é que ele pede de mim e de você? Que desenvolvamos um relacionamento íntimo com ele. Só a partir desse relacionamento íntimo, eu e você, nós vamos conseguir entender quem nós somos, a nossa identidade, entender quem Deus é, a identidade de Deus, e entender para que Deus nos fez, com qual propósito. E aqui eu já adianto para você, o meu propósito e o seu é trazer glória e louvor ao nome de Deus. Ele fez todas as coisas para isso, para o seu próprio louvor, para a sua própria glória, e ele é digno de tudo isso. E ele transforma as nossas vidas em um hino de louvor a ele mesmo, quando nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Esse é o objetivo último da minha vida e da sua vida. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28. E esse bem aqui é se tornar mais parecido com Cristo. Se você tem feito dificuldade, meu filho, se certifique que não é seus próprios pecados, a sua própria remissão. Se certifique que você não está, de repente, sendo omisso no seu trabalho. Se certifique que você não está sendo omisso em relação aos seus estudos. Se certifique que você não está sendo fraudulento, pecador. Se certifique de que você não está roubando o ódio do seu patrão, por isso você não está prosperando. Mas com certeza, se você estiver sendo diligente, se você estiver trabalhando como que para Deus, e mesmo assim você não estiver prosperando, estiver enfrentando crises, ainda assim creia que essas crises foram postas na sua vida para te ensinar algo que você ainda não aprendeu, para te conformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por todas essas pessoas que entraram aqui na live. Eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada uma delas. Eu te peço para que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a ouvirmos a tua voz. A ouvirmos a tua voz, Senhor Deus, e escolhermos o céu, tomarmos a decisão de abandonar o pecado diariamente, lutar contra o pecado, Senhor Deus, e cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos a certeza de que o Senhor é nosso bom pastor, o Senhor deu a vida por nós. Ninguém tem maior amor que esse, Senhor Deus, e dá a vida pelas suas ovelhas. Eu te louvo por isso. Eu te louvo porque tu és o Cristo e tu te revelas a nós, Pai. Eu estou aqui apenas como instrumento em tuas mãos para trazer essas palavras e um pouco mais dessa ilustração, dessa clareza, Senhor Deus, desse texto bíblico para essas pessoas, Pai. Permite que essas pessoas possam ser alcançadas por essas verdades transformadoras e elas possam começar a viver uma vida que te agrade, que te glorifica. Em nome de Jesus eu te oro e te peço, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós nos encontramos. Se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse canal com mais pessoas para que possam ser abençoados aqui com essas lives, esses episódios do Área 1, tá bom? E para que você possa desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus e possa construir uma vida abundante em todas as áreas. Lá no canal do YouTube vai ter uma playlist para cada área. Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6. As 6 áreas da vida humana estão lá, com vídeos para você poder mergulhar e aprimorar ainda mais o seu conhecimento para construir de forma intencional, como um designer, como um arquiteto faz, uma vida abundante em todas as áreas, tá bom? É isso que Deus quer que você construa, mas sobretudo no relacionamento íntimo com Ele. Então estou muito feliz de estar aqui no área 1, estar compartilhando com você. Se inscreva no canal do YouTube, Gabriel CBO, ativa as notificações e deixe um comentário de como essa live, de como esse episódio de repente te ajudou a ouvir um pouco mais a voz do bom pastor. E deixe alguma sugestão de tema para que eu possa abordar também nos próximos episódios, tá bom? Cheiro no coração, Deus abençoe sua vida. Tamo junto.